Oi, meu nome é Brandon e eu tive uma experiência com o senhor que ele continua me dizendo que preciso contar para as pessoas. Eu nunca realmente falei na frente de uma câmera antes. Queria que eu documentasse tudo e contasse a todos o que aconteceu e que tipo de experiência eu tive com ele. Essa experiência durou a noite toda e estou apenas pedindo ao Espírito Santo agora para me ajudar a comunicar a todos tudo o que vi. E é realmente importante porque Jesus Cristo está vindo e ele me disse que está vindo face a face. Essa experiência aconteceu em 6 de julho de 2014 e eu guardei isso por todos esses anos. Eu escrevi no papel e compartilhei com algumas pessoas no Facebook e com alguns amigos da igreja e família. Algumas pessoas aceitaram e outras não, então eu sou apenas um mensageiro da mensagem que ele me deu. Eu não estou aqui para discutir teologia, eu não estou aqui para tentar convencer ninguém da minha experiência. Vou contar exatamente o que aconteceu, exatamente como aconteceu e do começo ao fim. Não sei se você é um crente de metade da tribulação, pós-tribulação ou de toda a tribulação, mas você sabe, como eu disse, não estou aqui para discutir ou tentar fazer com que você diga algo nos comentários sobre o que eu vi ou experimentei. Estou apenas contando o que vi. Vamos partir daí. Então, tudo começou. Eu estava. Então, eu fui dormir numa noite normal, nada diferente. Eu adormeci e, no meio do meu sono, de repente eu estava, não sei se estava no meu corpo ou fora dele. Eu não sei como aconteceu, eu não sei. Tudo o que sei é que de repente eu estava ao lado de Jesus e ele estava à minha direita o tempo todo nessa experiência. Ele segurou minha mão e a partir daí vou continuar. A primeira cena, por assim dizer, do que eu vi foi que enquanto Jesus estava à minha direita, ele segurava a minha mão e nós estávamos em uma cidade. Eu não sei em que cidade estávamos, eu sei que havia um grande edifício branco ao lado, bem aqui. E eu estava olhando para esse grande edifício branco e olhando para o céu, e o céu estava vivo. Era como se estava vivo, estava se movendo. Estava cheio de relâmpagos. Era muito assustador, mas olhei para o horizonte e havia essa mulher correndo em minha direção e ela começou a gritar. Todos estavam gritando de terror, estavam todos surtando. Era incrível. E eles estavam dizendo, eles se foram, eles se foram. E eu perguntei, quem se foi? E eu disse para essa senhora, quem se foi? E ela disse, você não viu? E eu perguntei, eu não vi o que, senhora? Eu disse, sobre o que você está falando? E nesse momento ela podia me ver? Não, não sempre. Nessa experiência, as pessoas podiam me ver. Nesse caso, ela não conseguia ver Jesus, mas conseguia me ver. E ela disse, os alienígenas, os alienígenas vieram e levaram os cristãos. E eu disse, os alienígenas. Ela disse, sim, todos desapareceram, eles subiram. E naquele momento ela simplesmente correu. Ela estava frenética. Simplesmente correu. Ela estava gritando de terror. Correu o mais rápido que podia. Ela estava, apenas entrando em pânico. E eu olhei para o horizonte da cidade. Eu estava, em uma colina nesse momento. E eu pude ver tudo em chamas. Tudo estava em chamas. Os carros, as casas, os prédios. Era como. Caos, além de qualquer coisa que você pudesse imaginar, estava acontecendo naquele momento.
E você podia sentir o cheiro da fumaça. As pessoas estavam saqueando, elas estavam roubando de carros, estavam roubando de prédios, estavam fazendo de tudo. Elas estavam destruindo essa cidade, do lugar onde eu estava. E Jesus não disse nada. Na verdade, ele nunca... Eu podia perceber os pensamentos dele quando ele estava tocando minha mão. Eu sabia o que ele estava pensando, mas ele nunca disse nada com a boca. Ele podia entender o que eu estava pensando, mas eu nunca disse nada com a minha boca para ele. Eu estava apenas olhando pela cidade e pensando, meu Deus, o que está acontecendo? E de repente, fomos traduzidos, saímos daquele lugar e fomos para outro lugar. Ele segurou minha mão, ainda estávamos de mãos dadas, mas foi como se tivéssemos ido, puf, e nós apenas desaparecemos e chegamos a outro tempo. E nesse período agora, estou olhando sobre a Europa. Eu sei que estava olhando sobre a Europa, mas porque eu estava de pé, era como assistir a um filme. Era muito estranho. E eu estava olhando para a Europa e eu vi esse homem. E ele estava em Berlim. E todos os líderes mundiais estavam atrás dessa mesa. Era uma mesa redonda em Berlim. Era uma mesa muito, muito grande. Parecia um escritório. Era uma mesa marrom e havia cadeiras ao redor. E todos esses grandes líderes mundiais, estavam atrás dessa grande mesa. E esse homem, eu não sei quem ele era na época, eu realmente não sei. Eu não sei. Sabe, mais tarde eu vou te dizer. E todas as pessoas estavam pedindo ajuda a ele. Eles estavam pedindo a ele uma solução para todo o tumulto, para toda a loucura que estava acontecendo. Dando instruções sobre o que fazer. Ele tinha toda a sabedoria. Era muito, muito poderoso em sua postura, na maneira como se comportava. Ele estava vestindo um terno cinza e era um homem do Oriente Médio. Então, de repente, essa cena foi... Mas mais o Senhor naquele momento falou comigo sobre uma escritura. E ele estava me mostrando como todos entregariam seus reinos a ele dentro de 1 hora. E como eu disse, eu não sou um estudioso da Bíblia, não sou formado em teologia. Sou apenas um cara que ama Jesus e busca ele de todo o coração. E eu tive essa experiência com ele. E então... Esta é a cena seguinte que vejo ele aparecer na televisão. E ele está na televisão, na CNN, na Fox, em todas. Ele está na televisão e está contando a todas as pessoas do mundo o que aconteceu com as pessoas que desapareceram. E ele estava explicando às pessoas na TV que eles eram rebeldes, foram levados embora por causa da rebeldia. E foram punidos, todas essas pessoas foram punidas. Eram os cristãos, e estavam todos sendo punidos e foram retirados. E então, ele estava apenas explicando que ele era o novo líder do mundo. E eu olho para fora e vejo além... Foi meio que gradual como ele estava tomando o poder. E eu quero abordar isso. Esta é a minha própria perspectiva. Isto é o que eu senti. Quero contar o que senti. Isso é muito importante. Todo mundo acorda todo dia com uma paz que não percebe que tem. Eles vão dormir com isso, acordam com isso. Até mesmo o pior dos piores pecadores do mundo tem uma forma de paz dentro deles que nem percebem. Quando o arrebatamento acontecer e nós formos retirados, há um vazio de paz como nunca senti em toda a minha vida. Isso cobre a terra. Costumava pensar que o Espírito Santo foi embora conosco porque ele habita em cada cristão, ele habita em nós. E quando o convidamos para entrar em nosso coração
Eu acreditava que ele foi conosco quando o arrebatamento aconteceu. Não consigo confirmar isso biblicamente. Eu não sei. Tudo o que sei é que não há proteção de oração, não há sensação de paz, não há alegria, é um caos absoluto. E este homem tem a sensação de que sempre que todos olham para ele, sempre que todos estão fixando o olhar nele, uma falsidade de paz é o que eu quero dizer. Ele traz uma paz quando está na televisão. Ele traz uma sensação de conforto que faz com que todos queiram segui-lo tão rapidamente porque estão com tanto medo e todos estão tão atormentados. Eles todos se voltam para ele rapidamente por causa daquela paz que ele traz, mas é suja. Eu não sei como descrever, mas então ele está na TV e está dizendo a todos o que aconteceu com os cristãos. E então eu vejo pessoas na área do Irã, Iraque e Paquistão, eles estavam celebrando e todos estavam gritando e dizendo: o Mahdi chegou. O Mahdi chegou. E eu não sei o que isso significa. Agora eu estudei um pouco mais sobre isso. E então eu não sei o que eu, posso dizer sobre tudo isso, no que se refere ao YouTube. E o que será permitido. Eu não quero que meu vídeo seja sinalizado. Mas eles estavam chamando de Mahdi. Estavam chamando ele de Mahdi. Todos estavam chamando-o de Mahdi. Ele era do Oriente Médio. Ele era muçulmano. Eu sei disso porque ele disse que era e ele tinha bem. Não vou entrar nessa parte ainda. Ok. Então é isso que acontece a seguir. Eu o vejo aparecer na TV. E ele está dizendo a todos para trazerem suas Bíblias para os estádios, para essas áreas. Ele disse que se você vir uma Bíblia, é obrigatório por lei que todos tragam essas Bíblias para essas áreas. E então eram como tribunais, lugares assim, eram todos como delegacias, coisas assim. Ele traz essas Bíblias e começam a empilhá-las em grandes prateleiras, há milhares, milhões de Bíblias por toda parte, e todo mundo simplesmente fazia isso de vontade própria. Eles simplesmente traziam as Bíblias e eu me lembro de vê-las por toda parte. Havia pilhas e pilhas de Bíblias em todos os lados e então eles anotavam seu nome em um pedaço de papel. Quem trouxe a Bíblia e o que era ou algo assim, e ele disse a todos que se quisessem vir e ver a Bíblia, tudo bem, nós deixaremos. Era uma armadilha, porque sempre que as pessoas vinham e elas assinavam a papelada para verificar a Bíblia que haviam trazido, se quisessem vê-la de novo, eram marcadas ainda mais. E era como se, você estivesse sendo vigiado. Era um estado de vigilância, era muito estranho. E então, era como uma biblioteca, é assim que quero chamar. Em questão de alguns meses, eu diria que vi um campo de futebol com Bíblias. Bíblias provavelmente com 3 ou 4 andares de altura. Era imenso, é imenso. Todas estavam sendo queimadas, todas as Bíblias foram queimadas por ordem dele. Todos eles estavam lá. Como eu disse, a gasolina estava por toda parte e eles estavam jogando fogo. E era incrível, uma quantidade enorme de fumaça. E todas as Bíblias estavam queimando. Então, eu vi essas bandeiras que ele colocou em cada tribunal. Se houvesse uma bandeira de um país como os Estados Unidos da América ou Europa ou qualquer outra, essas bandeiras eram retiradas. E a bandeira dele era hasteada. E era preto. E era em um nível... Ajude-me aqui, Espírito Santo. Era verde, branco e tinha essas espadas de ouro, todas no centro, que eram espadas enormes.
Todas eram como uma. Eu não sei que tipo de... Talvez um sabre, é como quero chamá-lo. É uma espada massiva, mas estava tudo no centro dessa coisa. E cada cor representava um grupo terrorista, ISIS, um grupo terrorista. E outros. Eu nem vou entrar nisso, porque eu não sei todos os nomes, mas eu sei que, como eu disse, não quero receber uma advertência. Eu não sei o que é permitido nisso, mas eu não vou entrar nisso. Mas cada um era um grupo terrorista, é o que quero dizer. E todos estão sendo agradecidos por trazer, basicamente, o reinado dele, porque apoiaram isso tanto. E então, sim. E então, depois disso vejo, então o que acontece? Ok, então agora ele coloca a sua bandeira nos prédios e então isso é o que acontece a seguir. Eu vou com Jesus para esta outra área e nisso eu vejo pessoas às sextas-feiras. Toda sexta-feira você é obrigado a adorá-lo. Todos usavam trajes brancos, cada pessoa no mundo era obrigada a vestir um traje branco. E tinham vestes brancas sobre suas cabeças. As mulheres tinham vestes brancas sobre suas cabeças. E os homens tinham vestes brancas na cabeça. E eles vestiam túnicas brancas. E todos estavam em filas únicas. E cada fila era completamente roxa. E todos eles estavam lado a lado a lado. Vi essas telas enormes, imensas, gigantescas, em todos os lados dos edifícios desses tribunais. E, nas sextas-feiras, ele aparecia. Estivesse você na América, ou Europa, ou onde quer que fosse, ele aparecia. Você iria a esse local de adoração nas sextas-feiras e olharia para a tela. E eles o adorariam naquelas telas. E estava por toda parte, mas eles estavam sempre de vestes brancas. Estavam sempre em fila única nessas filas. E estava em áreas de praças. E o que é realmente interessante é que assisti a muitos vídeos no YouTube de pessoas fazendo tours a pé e coisas assim. E há um lugar em Roma onde eu vi que isso acontece. Existem lugares que estão na minha cidade, onde moro agora, há um lugar aqui. Há um lugar em outra cidade, não muito longe de mim, que está lá, onde é exigido que se faça o culto ali. Então, muito interessante. Então, certo? E depois disso, sai dele e vejo cristãos que foram deixados. Agora, esta é a parte que fica difícil e provavelmente muitos de vocês vão discordar disso, vão ficar zangados com isso. Mas eu tenho que contar o que vi. E é assim que é. Muitas das mensagens de graça que foram pregadas, as pessoas viviam um estilo de vida de compromisso. Viviam como o mundo. E ficaram para trás. Ficaram, sim. Havia literalmente milhares de cristãos que estavam aqui, que achavam que tinham nascido de novo, que achavam que estavam vivendo corretamente, que pensavam que estavam fazendo tudo certo. Mas não estavam. Viviam como o mundo e tinham aparência de piedade. E seus corações estavam tão longe do Senhor, mas achavam que estavam com Ele. Eram eles os que, como a Bíblia fala, deram em meu nome, expulsaram demônios em meu nome, curaram os doentes em meu nome. Afastem-se de mim, eu nunca os conheci, sabe? E é o que aconteceu. Eles estavam por toda parte. Havia literalmente pessoas, cristãos, em toda parte. E havia pastores que eu vi que pregavam aquela mensagem de graça diluída que foram deixados aqui como punição pelo fato de pregarem um evangelho morno. E, assim, eles foram deixados aqui e aquelas pessoas que estavam aqui
estavam furiosos, como você sabe. Cara, foi terrível. E eles estavam atrás daqueles pregadores que pregavam dessa forma e disseram: você nos enganou. Você não nos disse a verdade. Eu estava lá com Jesus o tempo todo e ele me disse: olhe isso, veja isso, lembre-se disso. Ele não disse, mas eu ouvi seus pensamentos. Ele disse: observe isso, olhe para isso. E eu estava olhando para essa área. Eu sei que estou de volta. Eu sabia, depois de tudo isso acontecer, eu estava de volta no tempo, antes de todo o anticristo tomar conta das coisas. Este é o começo. Isso é logo após o arrebatamento acontecer, certo? Então, as pessoas estão furiosas. Elas estão muito zangadas por estarem aqui. E os pastores e esses líderes, eu vi alguns deles e nunca mencionarei seus nomes, porque o Senhor me disse para não fazê-lo. Eu vi pessoas que estavam na TV, que estavam ensinando o evangelho no TBN e coisas assim, nesses canais cristãos, que realmente ficaram, alguns deles, como 2 ou 3. Eu nunca vou dizer quem eles eram, mas vou te contar que eles estavam aqui. Havia algumas pessoas aqui, e essas pessoas estavam muito, muito, muito zangadas. E estavam prontas para matá-los. E foi terrível. E eu vi uma mulher que conheço muito bem. Trabalhei em uma igreja por 13 anos. Eu era zelador lá. Ela era uma das membros daquela igreja onde eu trabalhava. Eu estava olhando para cima e ela olhou para o céu e mostrou o dedo do meio para o Senhor. Ela fez gestos obscenos e disse algumas obscenidades. Foi muito ruim. Mas eu estava observando todos eles simplesmente se voltarem contra Deus. Se voltarem. Eles estavam zangados, se voltando contra as pessoas. Mas havia grupos deles que estavam formando colônias. Eles começaram, temos que nos preparar. Isso vai ficar muito ruim. Precisamos nos organizar. Sabemos o que aconteceu. Sabemos o que está por vir. Muitos deles sabiam. E temos que ir para as montanhas. Precisamos ir para lugares de refúgio. Precisamos ir agora, porque estamos ficando sem tempo. Isso vai piorar muito rapidamente. Então, eu vi essas pessoas tentar criar uma camaradagem. Havia famílias que ficaram. E esta é outra coisa. Todo mundo partiu. Abaixo da idade de 15 anos haviam desaparecido. Todas as criancinhas tinham desaparecido. Todos os adolescentes mais novos, pré-adolescentes, todos aqueles foram arrebatados. Mas qualquer pessoa que tivesse idade de responsabilidade e mais velha foi deixada, se não conhecesse Jesus Cristo e não tivesse um relacionamento com Ele. E então eu vejo esses jovens irem com suas famílias. E durante a tribulação, no entanto, eu vi crianças nascendo, crianças sendo geradas. E essa é a parte que é realmente difícil. Eu observei como todos os cristãos se reuniram. E então, certo, Espírito Santo me ajuda aqui. Certo, então, certo, eles todos foram para essas áreas montanhosas. E eles cavam buracos na lateral das montanhas, buracos enormes, assim. Estão tentando se manter aquecidos, porque você não podia ficar na sua casa. Você não podia ir à cidade comprar mantimentos, porque a marca da besta está chegando. Eu vou te contar sobre isso. Dá muito trabalho. Eu vi como isso acontece. Eu vi como a marca da besta muda você. Eu vi como eles a colocam na sua testa. Então, eu vou chegar a isso. Não quero pular partes demais. E não quero tornar isso muito longo. Respeito o tempo das pessoas aqui. Então, certo. Então, os cristãos tentam se mover à noite. E então, estou ao lado de Jesus e ele me leva a este campo. E eu não sei onde estou, só sei que está escuro lá fora. E os cristãos estão se movendo de um lugar para outro à noite, porque não podem se mover durante o dia, pois serão vistos. Eles estão tentando chegar a lugares seguros. E então, os fazendeiros tinham armas.
Eles tinham tipo 22 e rifles e tal. Então ainda havia armas de fogo. Ainda havia maneiras de proteção para os fazendeiros. Mas eu não vi muitas pessoas com armas. Como os cristãos não tinham armas? Eu não sei por quê. Eu não sei. Nada foi realmente dito sobre isso. Mas eu sei que os fazendeiros tinham. E me lembro de ter visto nessa cena onde esses cristãos estavam tentando atravessar o pasto desse homem. E os cachorros começaram a latir. Eles estavam alertando o fazendeiro dentro da casa. Ele acendeu a luz e tinha um rifle 22 na mão. Eu sei que era um 22. E ele disparou a arma e ligou para as autoridades para lhes dizer que havia pessoas, cristãos, vindo, sabe, tentando. Pessoas estavam chegando. Pessoas estavam se movendo à noite. Ele não sabia se eram cristãos ou não. Ele nunca disse, mas eu sabia que eram cristãos. Mas eles estavam se movendo à noite. Então, eu vejo esses homens e esses caminhões Hummer pretos. Eles são esses com tipo luzes azuis. E era estranho porque eram luzes azuis parecidas com luzes infravermelhas dentro desses caminhões. Hummer todos na parte de trás deles, mas eles eram todos pretos com janelas escurecidas. Mas eram caminhões blindados e estavam passando e os cristãos tentavam colocar como blocos de cimento, coisas de cimento, na estrada para retardá-los. Assim teriam tempo suficiente para escapar, porque estavam correndo o mais rápido que podiam para tentar fugir deles. Sempre que eles vinham, eles tentavam jogar coisas na estrada para tentar retardar sua aproximação até eles. E diziam que estavam correndo o mais rápido que podiam para tentar escapar. E esses homens tinham máscaras pretas no rosto, como máscaras de Covid, mas eram máscaras pretas. E eles usavam capuzes pretos e saltavam dos carros pretos. Vestiam trajes pretos com coletes e carregavam armas. Mas isso é estranho. Eu nunca vi algo assim antes. Então eu tentei encontrar online e não consegui. Eu nunca vi isso antes. Mas era um pulso. Eles pegaram essas armas pretas e apontaram para eles e eles atiraram. Mas não era uma bala. Era uma descarga. Era como um impulso eletromagnético e simplesmente te atordoava. Mas não tinha nenhum fio saindo como os que existem agora. Era como uma onda de energia que saía dessas coisas e te deixava desorientado por alguns segundos. Então, não precisavam recarregar. Eles apenas apontavam e faziam bom. E só ia. E as pessoas simplesmente caíam no chão. As pessoas que estavam correndo desmaiavam ali mesmo. E quando se levantavam, já era tarde demais, eram mantidos cativos. E então esses homens lhes davam um ultimato. E eu vi uma mulher, e ela tinha esses 2 filhos. Era um menino e uma menina que nasceram durante a tribulação. Eles tinham provavelmente 3 anos, 4 anos, talvez mais. Eles estavam falando, então eles são bem jovens. Eles eram mais novos, talvez 5, e eles disseram que iriam dar às crianças o chip primeiro, e se você não negar o seu Jesus, vamos cortar as cabeças dos seus filhos. Vamos cortar as cabeças deles. Ou você pode aceitar o chip. Eles deram-lhes um ultimato. E então o pai disse, não vamos aceitar a marca. Vamos morrer. Você precisa de uma pausa? Não, tá bom, estou falando com meu filho. O pai disse, nós não vamos aceitar a marca. E a mãe disse, não, vocês não podem cortar a cabeça dos meus bebês. Por quê? O homem tinha essa enorme foice, essa enorme espada na mão. E ele estava se preparando, ele segurava a cabeça do bebê assim e estava prestes a simplesmente cortar a cabeça da criança bem ali. Não havia misericórdia, não havia consciência sobre isso. Era simplesmente assim. O jeito que era. E o pai gritou, disse, não, você não deve aceitar a marca. E quando ele disse que eles cortaram sua cabeça bem ali. E eu estou dizendo, caiu e rolou aos meus pés. E eu pude cheirar o sangue dele. Foi assim tão horrível. Jesus estava lá comigo.
o tempo todo e ele nunca fez um comentário sobre isso. Ele apenas me disse para olhar. Então eu olhei e observei a mulher e ela disse: eu aceito a marca, eu aceito o chip. Não corte as cabeças deles. E isso é o que é tão incrível, é absolutamente surpreendente sobre essa parte. Eles pegam esse chip e instantaneamente aquelas crianças estavam chorando porque acabavam de ver o pai delas morrer bem na frente delas. E a mãe estava chorando e soluçando porque viu o marido morrer bem na frente dela. E no momento em que ela pega o chip, o bebê, as duas crianças e ela instantaneamente perdem a emoção. Eles não têm nenhuma emoção no rosto. Eles perdem totalmente o choro. É como se virassem um zumbi bem ali na minha frente, suas mentes e tudo mais encontraram paz de novo. É como se o chip enviasse paz para o cérebro deles de alguma forma e eu não sei como. Tudo o que sei é que o chip fez algo com eles e os deixou calmos. Ele liberou algum tipo de endorfina neles e eles ficaram com a expressão fria no rosto, como se não estivessem ali. É como se disséssemos: alô, você não está aí. E eles não estavam mais chorando por ele. Era como se não se importassem. E então eu vi isso e depois eu vi um homem tentando cometer suicídio. E ele já tinha a marca, ele tinha o chip na mão e estava em uma ponte principal e de repente o chip enviou um sinal para o cérebro dele e o acalmou. E ele não se matou. Eu não entendo por quê. Eu não entendo como. Tudo o que sei é que aquele chip produziu algum tipo de sinal, de alguma espécie de endorfina de alguma forma e acalmou sua mente instantaneamente. Ele ficou calmo e não pulou daquela ponte. O chip sabia. Eu não sei como sabia que você estava prestes a fazer algo assim. Então eu via pessoas cortando a grama e eu passava por elas, mas elas não podiam me ver. Eu passava por elas e elas estavam cortando, mas não estavam ali. Era como se você dissesse olá, mas era como se estivessem em outro mundo, tipo du, bem longe, como olá, como zumbis. Era estranho. E eles estavam apenas cortando a grama como robôs, mas o chip trazia de volta algum tipo de sinal para o cérebro deles. Eu não entendo e então... Outro aspecto que achei interessante foi que eu os observava. Jesus me levou a um lugar como uma cidade e havia barricadas por toda parte, barricadas cinza enormes, grandes, certo? E então havia esses homens com guardas armados e armas e tudo ao redor, mas você teria que passar por essas barricadas para entrar nessas cidades. Você tinha que ter o chip na sua mão. E se você não tivesse o chip, você não conseguiria entrar na cidade. E eles ofereceriam o chip ou você morreria. Eles matariam você ali mesmo, sem perguntas. Se você não aceitasse, eles cortariam sua cabeça. E então, havia uma mulher, eu me lembro dela, lembro-me do rosto dela. Ela era uma mulher branca. Ela tinha cabelo castanho. E ela estava na fila. E ela viu, havia muitas pessoas, mas não todas, que tinham uma contusão na cabeça. Era uma ferida de queimadura. O corpo teve uma reação ao chip e isso causou feridas nas cabeças das pessoas. Era como feridas de queimadura. Eram feridas de queimadura nas mãos delas. Nem todo mundo. E então ela estava tentando imitar com maquiagem, tentando colocar aquela maquiagem na mão para parecer que tinha uma queimadura. E assim ela estava na fila e quando ela foi passar pelo portão, eles viram que ela estava tentando falsificar. Mas as pessoas estavam tão desesperadas por comida e por quaisquer recursos que pudessem obter nas cidades que estavam dispostas a fazer qualquer coisa. E ela era cristã, basicamente, acho. Eu não sei quem ela realmente era. Jesus nunca realmente disse. Mas no momento em que viram que ela estava fingindo, cortaram a cabeça dela ali mesmo. Tempo até mesmo para arrependimento.
Eles simplesmente pegaram uma espada tipo foice, essa coisa, foram lá e cortaram a cabeça dela como se não fosse nada. A cabeça dela rolou ali e as pessoas na fila que estavam assistindo agiram como se não fosse nada. Não havia emoção, como estou te dizendo. Não havia emoção nessas pessoas. Elas estavam perdidas. Era estranho. Eu não sei como, não sei. Estou apenas tentando, estou apenas te contando o que vi e estou tentando entender por mim mesmo. Ainda tento entender. E a única coisa que eu acho que chega perto dessa nanotecnologia que um homem muito rico aqui na América está trabalhando. Eu não quero dizer o nome dele, se você procurar, verá o nome dele. Veja, ele está trabalhando agora com chips de porcos. É tudo o que posso dizer e é muito, muito semelhante. Mas este chip é muito pequeno. É como um quadrado muito, muito, muito pequeno. Não sei como é que isso obtém energia, se é da energia do seu corpo. Não sei, porque não tinha bateria. Não há como uma bateria ser tão pequena assim. Não penso. Não sei. Mas, como eu disse, esses homens carregavam essas armas que eram como ondas de energia e te derrubavam. É tipo super, sabe? Tipo sci-fi. Mas não é. É legítimo o que eu vi. Então, tá bom, então eu vejo isso, ok, eu vejo os cristãos de novo, e isso faz parte disso, e eu espero, estou rezando para não estar pulando muito de um lado para o outro, porque estou apenas contando como me lembro. Eles estavam cavando, como eu disse, essas trincheiras, e os invernos eram terríveis. Quanto mais ao norte eles iam nas montanhas, mais frias eram as temperaturas. Eu não sei que tipo de catástrofes naturais aconteceram porque não vi isso. Tudo que eu sei é que os invernos eram terríveis e as pessoas morriam de fome e de frio. Rápido, foi ruim e certo. Então vem outra parte. Eu olho para o céu porque eu ouço esses ruídos e há milhares de drones, milhares, sem exagero, milhares, e eles estão todos em sequência uns com os outros. E eles estão voando pelo céu, estão escaneando o horizonte, estão escaneando todos. E o chip na sua mão ou testa relataria de volta para eles que você o tinha, esses drones, certo? E assim, esses drones voariam por toda a floresta, por todas as áreas, os oceanos, em todo lugar. Eles estavam simplesmente voando por toda a América. Eles estavam voando por todo o lugar e fazia barulho, dava para ouvi-los chegando. E eles podiam detectar o calor do seu corpo. Eles podiam detectar seus movimentos, tudo. Então você não podia se esconder deles. A única maneira que vi para os cristãos se esconderem deles era cavar no lado das colinas. E os drones estavam procurando por fumaça, por tiros, então os cristãos não podiam disparar para conseguir comida, os coelhos ou qualquer tipo de cervo ou qualquer coisa que fizesse barulho, porque os drones que estavam no céu podiam ouvir os ruídos, e eles eram alertados por isso, e eles iriam em massa para aquela área para ver quem fez isso, e se você tivesse o chip, ele reportaria de volta que estava tudo bem. Eles simplesmente continuariam com suas atividades. Mas se você não tivesse o chip, eles chamariam as autoridades e elas viriam e ficariam lá até as autoridades chegarem e você correria, mas não conseguiria escapar. Você não conseguia escapar deles porque eles estavam no alto como um helicóptero. Eles sobrevoavam e uma vez que te encontravam, você estava acabado. E eles vinham e você tinha que escolher entre aceitar o chip ou a marca, ou então cortavam sua cabeça. E assim como eu disse, esses cristãos estavam todos ao lado das montanhas, onde pessoas ainda lutavam para viver, lutavam para sobreviver, que estavam não vivendo para Jesus, como eu disse, quando estavam na terra, mas eles conheciam a verdade, eles sabiam. As crianças foram a parte mais difícil para mim, que nasceram durante a tribulação. Eu sei que há versículos da Bíblia que dizem: ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Eu acredito que esse versículo se refere à tribulação.
tudo que sei é que as crianças estavam passando por dificuldades. E elas estavam indo para dentro das cavernas e a fumaça estava saindo delas. Então estavam tentando manter as fogueiras bem baixas, realmente frias, bem baixas, para que os drones não pudessem vê-las. Então o drone voava por toda a terra e parecia enxames de abelhas. Acima de tudo, era muito barulhento, enxames de abelhas, mas estavam por toda parte. Você sabia quando eles estavam chegando, porque podia ouvi-los à distância, e todos se apressavam, tentando entrar em sua zona segura o mais rápido possível, tentando se esconder. Então, eu vi isso e eles fizeram com que adorassem nas sextas-feiras, certo? Eu te falei sobre isso. Contei sobre as pessoas no mercado, a besta, elas tinham o chip nas mãos, e então, lembre-se de algo do que eu agora quero contar-lhe sobre a abominação da desolação. De repente, fui transportado para Israel e eu vejo este grande templo, está em uma colina elevada, mas há essas colunas maciças. Estas enormes colunas de pedra dentro dele com este teto do jeito que é. Mas há como um lugar aqui embaixo onde há pessoas, onde as pessoas podem vir. Na base deste templo, o anticristo, nesse momento, estou aqui embaixo, na base do templo, com Jesus, e estamos olhando para cima, em direção ao templo, e eu posso vê-lo, mas estou aqui embaixo, e então as colunas estão aqui em cima, e ele e o anticristo têm um pódio, e estão parados entre essas grandes colunas, com um homem bem aqui, um homem bem aqui. Eu sei quem é este homem aqui, mas nunca direi seu nome. Eu sei exatamente quem ele é. Eu não sei quem é este homem aqui na outra mão dele. Acredito que ele seja de outra forma de religião. Não estou familiarizado com muitos outros líderes e outras crenças religiosas. Direi isso. Ele tinha pele oliva e cabelo mais escuro também, mas é tudo que vou dizer sobre isso. Então, eu estou olhando para cima e há raios cruzando todo o céu. Estou falando, acontece, é como um caos total. Raios. Ruim, mas nada disso toca o chão. Está apenas indo por todo o céu. E o Senhor não me deixa ver seus olhos daqui, tudo ao redor, tudo isso bem aqui. Mas eu vejo o anticristo novamente e ele está lá proclamando que é Deus no monte do templo. E ele tem, neste momento, não toda vez que eu o vejo, como quando ele estava no início, quando ele aparece pela primeira vez em Berlim, ele não tinha barba. Não vi os olhos dele lá, mas vi que ele tinha pele oliva e estava bem aparado, sem barba naquela ocasião. Eu não sei porquê, mas agora ele tem barba e é sal e pimenta, sabe? Sal e pimenta, como preto e branco. Uma barba. E as laterais do seu cabelo eram preto e branco. Não eram estritamente brancas ou pretas. Ele tinha manchas de um tipo de cinza surgindo através do cabelo, semelhante ao meu, mas ele tinha cabelo, ele não era careca. O Inetinha, ele estava usando um turbante branco na cabeça, como uma espécie de tecido enrolado. Como eu disse, eu não conseguia ver seus olhos, mas ele estava usando algum tipo de óculos. Ele tinha cerca de, eu diria 1,80 m, 1,82 m, pelo que eu podia ver olhando para cima assim, porque é como se fosse pessoalmente agora, sabe? E ele provavelmente pesava em torno de,
195, 215, algo por aí em peso. E eu o descreverei assim, ele se comporta como um James Bond. Pode parecer bobo, mas vou dizer assim, ele se comporta de maneira muito confiante, muito elegante na maneira como falava. Semelhante ao modo como Barack Obama fazia sempre que ele entregava seus discursos sobre o Estado da União e coisas do tipo, o jeito que ele se portava. Ele falava de forma muito inteligente, não como quer que seja, sabe? Era muito sereno, muito como quer que seja, sabe? Apenas muito preciso. E ele tinha uma maneira de te envolver. Ele fazia você gostar dele. Era tão pacífico e a maneira como ele se comunicava com você. Simplesmente trouxe paz. Foi muito estranho, bem esquisito. Porque todos estavam apenas fixados em seu rosto. Ele trouxe a paz que eles costumavam sentir, aquela que mencionei no início, que você não sentia mais. Ele trouxe aquela paz que você não sentia. Ele trouxe aquele senso de conforto que eu disse que toda pessoa acorda com todos os dias e vai dormir com ele, que como pecadores nem mesmo percebem. E isso é paz. É como uma cobertura de oração que o corpo de Cristo traz para este mundo e provavelmente nem percebemos que a levamos. A igreja nem sequer percebe o poder que eles têm, a atmosfera que criamos com nossas orações, a atmosfera que criamos todos os dias. E então, quando não estamos mais presentes, é inferno na terra, é horrível. E, pela primeira vez, o motivo pelo qual ele é tão atraente é que quando ele fala, ninguém mais sente isso. Mas ele tem uma falsidade, uma falsa paz que todos perseguem. E, mais uma vez, eles estão famintos por isso. Eles não o têm. E por isso estão procurando por isso. E ele tem uma sujeira. É uma falsidade suja que todos eles querem. Estão todos procurando por isso, novamente. E então, ele te atrai. Nesse momento, nessa cena, nessa visão, essa parte da visão, a visitação, o sonho, sou retirado da terra, sou sugado para fora da terra e vou até a borda do céu e da terra. Estou parado ali e posso me virar e olhar e vejo os portões do céu, vejo a cidade santa, é linda, tudo atrás de mim. E Jesus está bem aqui, desta vez à minha esquerda. E ele fala comigo desta vez e diz, olhe para a terra, quero lhe mostrar algo que está prestes a acontecer. E eu disse, sabe, uau, estou tão empolgado. Olhei para a terra e ela estava girando. Eu podia ver ela se movendo, sabe, estava se movendo. E ele disse, você vê cada uma daquelas luzes lá embaixo? E eu disse, sim. Ele continuou, aquelas representam almas. E ele disse, vai acontecer um grande avivamento em toda a terra. Um empurrão, uma colheita final, uma grande colheita. É como E então, eu não quero adicionar palavras que ele não disse, mas foi isso que ele me mostrou. E ele disse, eu quero. E então ele começou. Eu olho para ele e estou olhando e vejo os seus olhos. E eles estão marejados de lágrimas. Ele disse, você vê a China? E eu disse, sim. Ele disse, muitos deles morreram pelo meu evangelho. O evangelho custou algo para eles, Brandon. Ele olhou para ele e estava tão cheio de alegria pelo sacrifício que eles fizeram pelo evangelho. E o que eu vi quando olhei foi esses fluxos dourados, pareciam ruas de ouro, ouro mesmo, mas não eram, porque eu sabia que cada uma dessas luzes representava uma alma. E eu disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, são as igrejas subterrâneas na China.
E ele disse, cada uma daquelas representa uma alma. Sim, eu fiquei tipo, uau, uau, é simplesmente incrível. Sabe, porque estou olhando para as almas, que eles são salvos e se espalham por toda a Ásia. Você pode ver essas veias douradas que sobem um pouco pela Coreia do Norte e Coreia do Sul e passam pelo Japão e tudo isso. E então eu olho para as Filipinas e há luzes nas Filipinas. Depois olho para a Austrália e há luzes na Austrália. E há esses círculos, como aqueles círculos geométricos. É tudo o que posso dizer. São como círculos redondos e estão na Europa e por toda a Europa. A França e a Alemanha, cada país tinha um círculo. E alguns círculos eram maiores do que outros. E cada um deles tinha luzes dentro. Todas eram luzes. E eram representados, como eu diria, que eram como pontos quentes de avivamento importantes. Os lugares para onde as pessoas iam para o reavivamento. É a única maneira que posso descrever. O Senhor nunca me disse, quando eu estava lá, o que eles representavam. Ele apenas me disse para olhar para as almas. Mas eu estou supondo, mas todos eram círculos redondos. E então eu olho para o Oriente Médio e não havia tantos no Oriente Médio como havia na África e em alguns desses lugares na Europa, América, Canadá, México e na América do Sul e em lugares assim. Havia avivamento em lugares como Paquistão, Afeganistão, Iraque, Irã e todos esses lugares. Havia pessoas sendo salvas e curadas, conduzidos ao Senhor ali. Houve avivamento ali. Não estou dizendo que não houve. Houve. Ainda havia, mas não parecia tão significativo quanto em alguns desses outros lugares que eu vi. Mas era incrível em todos os lugares. E então, mas na América, de costa a costa, havia luz por toda parte. Literalmente centenas de milhares, se não milhões de luzes em todos os lugares. E eles foram por todo o corredor da rodovia 35 de Texas até Oklahoma. Havia grandes lugares de avivamento lá. Grandes lugares. Então eu vi grande avivamento na costa oeste e na costa leste. Quero dizer, estava em toda parte. O avivamento estava em todo lugar. Mas eu sei que lá, então, o que mais eu vi? Então eu subi e depois olhei para trás e havia isso. Havia uma onda saindo do céu. Na beira do céu havia como uma parede. E nessa parede, essa enorme muralha de tijolos dourados ao redor do céu. Uma parede enorme, grossa, enorme. E havia uma onda. Essa onda era enorme, como uma onda de tsunami, como a maior onda que você pode imaginar. Compreender, era massivo, como um tsunami, como uma onda de 50 pés, enorme, espessa, como uma parede de água molhada. E o Senhor me disse, este é o último derramamento. Há um derramamento. Esta onda massiva está vindo sobre a terra. E atrás da onda estavam esses anjos, e eles eram todos como soldados nesses carros de fogo. Havia esses carros e havia um fogo dourado que era a glória sobre todos esses carros. E eram anjos e todos pareciam iguais, semelhantes. Eles estavam com armaduras e estavam à frente. Eles estavam... Todos eles pareciam muito semelhantes uns aos outros e tinham esses presentes. Eram caixas e estavam perfeitamente embrulhadas, como com laços presentes. E cada carruagem tinha uma caixa lá. E eu perguntei ao Senhor, o que são essas caixas? O que são esses presentes? E ele disse que são dons finais, mantos finais, que nunca estiveram na terra antes, nunca foram vistos por ninguém na terra.
milagres criativos, coisas que você nunca experimentou na terra, como quando ele disse que obras maiores você fará. Obras maiores. Estas são as obras maiores do que as que Jesus fez. Coisas que as pessoas, quando Jesus estava andando pela terra, não viram. Não consigo compreender naturalmente o que isso poderia ser, mas estou dizendo que eram enormes despejos de algo assim que estão prestes a acontecer. Caixas, dons. Então eu olho novamente para a minha esquerda. Está aqui nesta mesa. E eu vejo esses anjos, mas esses anjos eram diferentes. Tinham cabelos mais longos e eram enormes, pareciam fortes, mas tinham essas grandes cestas de coisas douradas, como ouro, ou parecia dinheiro, parecia algo, mas eles estavam tirando isso dos silos por trás deles, esses silos enormes que pareciam celeiros, e eles tinham dinheiro e estavam derramando esse material, que eu não sei se era dinheiro ou não, eu acredito que sim, e eles estavam derramando isso na terra. Eles estavam derramando isso na terra. E havia pessoas nesses silos. E havia bicicletas e coisas assim que pessoas em países estrangeiros precisavam. Agora, como isso vem do céu para a terra, assim? Eu não sei. Não sei se era um tipo e sombra, se era uma representação de algo que as pessoas estão acreditando, pedindo ao Senhor em suas orações, ou o quê? Eu não perguntei. Gostaria de ter feito mais perguntas. Eu estava maravilhado demais com ele em estar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Estava tão maravilhado com isso que nem consegui pensar em sequer eu. Naquele momento, você pensa que poderia ter perguntado 1 bilhão de coisas, sabe? E agora que sei que acabou, você pensa, por que não fiz isso? Era muito sagrado. Não sei, não posso te dizer. Mas eu vejo tudo isso acontecendo no céu. E Jesus olhou para mim e disse, você precisa dizer ao meu povo que estou vindo. Diga ao meu povo que estou voltando. Eu disse, bem, nós meio que olhamos para ele como uau. Tipo, nós sabemos, mas ele tinha uma urgência nos olhos. Não, vocês não sabem. Digam ao meu povo que estou vindo. E pessoal, isso foi em 2014, isso é, em 2014, agora estamos em 2021, e eu vi coisas quando estava na terra. Algumas coisas que ele me disse que eu não podia falar, sobre as quais eu realmente adoraria compartilhar, mas estou em obediência a ele, eu não posso, prazos e coisas assim. E tudo o que posso lhe dizer agora é que nós realmente estamos lá. Nós realmente estamos. E espero estar sendo claro sobre isso, porque Jesus está vindo e é sério agora, ainda mais do que vocês podem compreender. Se você soubesse realmente. É tudo o que posso dizer. Se você tem entes queridos que não conhecem Jesus Cristo e você tem medo de falar com eles, sobre ele você está prestes a perder sua oportunidade. E eles podem passar o resto da vida no inferno. Você está ficando sem tempo. Vou ser bem sincero com você. Está chegando o momento em que isso vai acabar. E o que quero te dizer agora é que pouco antes de eu voltar ao meu corpo, Jesus olhou para mim e disse, meses antes de eu voltar, para levá-lo. Eles vão falar muito sobre alienígenas. É um dos sinais. Isso foi no ano de 2014. Ele disse que eles vão falar muito sobre alienígenas. Como se fosse se tornar algo importante.
E ele me disse: você saberá e deverá estar atento para a grande decepção que está prestes a acontecer. Algo vai acontecer. Há um evento, você verá. Há uma grande decepção. Está tudo preparado. Sempre que a mulher, no início, quando eu te disse que ela estava frenética, gritando que os alienígenas vêm, isso vai ser falado na mídia o tempo todo. Vai começar a se tornar como, eu quase diria que é a norma, e quase é, não é? É meio interessante onde estamos de 2014 a 2021. O governo está falando sobre isso. Está quase se tornando tabu, não é? Quer dizer, olá. E eu tentei contar isso para as pessoas em 2014 e a maioria pensou. Quando eu disse a elas, ah, sim, claro, alienígenas. Eu disse, sim, é sério. Vai ser a grande coisa. Veja, Jesus disse isso. E agora, não sei se elas lembram. Mas estamos apenas no começo. Haverá grandes eventos chegando nos próximos meses, ou no ano, ou menos. Eu não vou dizer anos, vou dizer meses, que vai abalar a América, além de qualquer coisa que você possa compreender. O avivamento surge de um grande abalo. Jesus me disse durante meu tempo de oração, ele disse, Brandon, o que acontece quando você tenta acordar seus filhos e eles não acordam? Depois de gritar e gritar e gritar e gritar e dizer a eles para acordarem, 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 ele disse que a próxima fase é sacudi-los. Ele disse que você tem que sacudi-los para despertá-los. Eles ainda estão dormindo. E assim, muitos do corpo de Cristo podem pensar que estão acordados, mas o Senhor disse, vocês ainda estão dormindo. E haverá algumas coisas que vão te sacudir. E haverá um grande, grande avivamento para um remanescente de pessoas que vão se tornar radicais por Jesus. Eu participei disso. Eu vi St. Louis e não sei por que vejo certas cidades, mas havia um homem em uma cadeira de rodas e essas pessoas não eram pregadores. Eram apenas pessoas comuns e eles se aproximaram desse homem na cadeira de rodas e oraram por ele. E o Senhor o curou ali mesmo, como parte das coisas que o Senhor me mostrou. E foi apenas um milagre nas ruas como Jesus fez. E é esse tipo de coisa que você precisa esperar. Coisas que vão abalar o mundo. Ele vai fazer algo enorme em você. Não precisa ser o seu pastor. Não precisa ser um conselheiro, ou seu pastor de jovens, ou seja lá quem for, um profeta, ou alguém que você vê na televisão, tipo um T.D. Jakes ou algo assim, sabe? Vai ser você. Jesus vai usar você, se você permitir. Ele fará você tocar seu vizinho, a pessoa no seu Walmart, ou Target, ou posto de gasolina, ou seu loja de produtos naturais ou algo assim. Você só precisa se render a Ele. Você só precisa querer isso. Você tem que acordar todos os dias com uma expectativa. Deus, use-me para a sua mensagem dos últimos tempos. Use-me, Jesus. Ele quer te usar. E se você permitir, Ele mudará a sua vida para sempre. Ele não tem medo. Você não precisa ter medo. Ele não tem medo, claro, mas você não precisa ter medo. Não se deixe intimidar pelo mundo, porque estamos prestes a sair daqui. Agora, algumas pessoas podem dizer, eu não acredito nisso. Eu acredito que você vai passar pela tribulação. E se é assim que você acredita, tudo bem. Você pode ficar aqui. Isso é tranquilo. Mas eu vou na primeira rodada. Eu vou com Jesus no arrebatamento. Eu vou acreditar nisso. E se estivermos errados,
na Escritura e algo acontecer e ainda estivermos aqui, vamos sair daqui. Você deve me procurar para dizer o que fazer a seguir, porque estou lhe dizendo o que está por vir, e você estará em apuros se ainda estiver aqui. Há coisas ruins prestes a acontecer para quem for deixado para trás. Eu vi. E você pode dizer, bem, eu acho que você é louco. Bem, tudo bem. Eu oro por você. E Jesus te ama, e Jesus se importa contigo, e Ele tem um plano para a tua vida. E eu estou aqui para te dizer isso. Estou aqui para te dizer que Jesus te ama. Estou aqui para te dizer que Ele tem um plano para ti. E não é ruim, é para o seu bem. Ele quer que todos os seus entes queridos sejam salvos. Ele quer que ninguém perca o arrebatamento. Ele quer que todos tenham vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho unigênito. Lembre-se disso. Então eu oro por você e é isso que eu tenho para hoje. O Senhor me disse várias vezes para compartilhar isso e dizer às pessoas que Ele está vindo, e eu hesitei provavelmente por causa da perseguição devido ao que estou falando, mas superei isso. Eu sei que o tempo dele está chegando. Quando começaram a falar sobre alienígenas, exatamente como ele me disse quando eu estava com ele nos portões do céu. Eu disse e eu falei para os meus filhos, é melhor vocês entenderem que Jesus está vindo, pessoal. Vocês precisam saber. Uma outra coisa que foi realmente interessante foi, tem um Starbucks que está vindo para a nossa cidade onde eu estou. E por muito tempo, sempre que via durante a tribulação no Starbucks, e na época, em 2014, era uma casa de churrascos. Faziam churrasco lá. E eu nunca realmente falei isso para ninguém, mas sempre dizia para os meus filhos. Haverá um Starbucks lá durante a tribulação, bem antes de Jesus voltar. Starbucks é um lugar que vende café. Você sabe. Provavelmente todo mundo sabe disso. Se você estiver em outra parte do mundo, se estiver assistindo a isso, talvez não saiba. Mas é uma cafeteria. Então, eu disse a todos, quando Jesus voltar, haverá um Starbucks ali na esquina. Bem, era uma churrascaria. Depois se tornou um Taco Bueno. E então eles fecharam durante a pandemia do vírus da Covid. Bem, há algumas semanas, por volta de 1 ou 2 meses atrás, eles demoliram o prédio e eu pensei, uau, bem, eu devo ter perdido isso. Eu vi o Starbucks lá e de repente começaram a construir um novo prédio lá nas últimas semanas. E tem outra loja ao lado e eu passei pelo drive-thru e disse, ei, o que estão construindo ali? Então, um cara veio até mim e disse, eles vão construir um novo Starbucks bem ali. E eu disse, Então, os prédios que eu vi na tribulação e que não existiam na época em que eu estava vivendo, naquela época, em 2014, estão sendo construídos agora, em 2021. O que estou tentando dizer é que foi realmente um momento especial para mim. Então, eu só quero te dizer que Jesus te ama e você precisa se acertar. Se você está vivendo de forma comprometedora, em um estado de pecado, e conhece Jesus, mas se afastou, hoje é o seu dia para voltar a Ele. E eu quero orar por você. Pai, eu apenas te agradeço agora por quem está assistindo deste lado da câmera. Pai, eu os coloco diante de Ti e te agradeço que eles se tornem fervorosos. Cristãos nascidos de novo, que são radicalmente salvos e que têm uma urgência pelo tempo em que estamos vivendo. E Pai, eu te agradeço por agitar seus espíritos agora e por fazer com que eles te encontrem de uma nova maneira, uma nova chama, um novo fogo dentro deles, e que eles se livrem de todo o velho e de toda a acomodação em que têm vivido. E talvez haja alguém aí, do outro lado dessa câmera agora, que você talvez não conheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. E eu oro por você. Repita esta oração comigo.
comigo. Senhor Jesus, venha para o meu coração. Escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Perdoe meus pecados. Limpe-me de toda injustiça. Eu me afasto do diabo e de todas as suas obras malignas. E eu venho a Ti, Jesus, como um vaso que está quebrado e precisa de Ti. Encha-me com o Teu Espírito Santo. Purifica-me de todo este pecado. Obrigado, Senhor. Eu Te faço meu Senhor e Salvador. Faça dele seu Senhor e Salvador. Acredito que hoje, se você acreditar nisso em seu coração e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Se você acabou de fazer essa oração e acredita nela em seu coração, encontre uma igreja para frequentar. Encontre um lugar para ir e entre na palavra. Pegue sua Bíblia. Obtenha uma Bíblia. Baixe no aplicativo, no seu celular. Se você tiver um iPhone ou um telefone Android, baixe a Bíblia no seu celular e leia todos os dias. Deixe essa palavra se tornar real para você. Receba isso dentro de você. E Jesus vai mudar você da cabeça aos pés. Só quero te dizer novamente. Jesus te ama e Jesus se importa. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia. Alguém, se precisar encontrar online, que ensine a palavra de Deus. Que ajude você na sua caminhada cristã. Existem muitas igrejas boas por aí. Encontre-as. Se você não estiver naquela área, assista online. Fortaleça sua fé. E isso vai te transformar. Muito bem. Obrigado por assistir. E espero que isso tenha significado algo para você. Se você não concorda com algo disso, jogue fora. Se concorda e isso te abençoa, compartilhe com alguém. Obrigado. E que Deus abençoe a todos vocês. Tchau.